Caros estudantes, vamos para o nosso último vídeo conceitual da nossa disciplina de gestão da qualidade no setor público. Nessa última parte, nós vamos falar sobre a programação e controle de serviços e seus aspectos estruturais. Nessa unidade, nós seremos capazes de explicar as etapas da programação e controle de serviços, apontar formas de ajuste entre capacidade e demanda, descrever pelo menos 3 aspectos sobre os quais são fundamentadas as expectativas do cliente e serviços e, por fim, delinear 2 maneiras para promover a melhoria em serviços. A programação e controle de serviços e seus aspectos estruturais. Para que nós possamos programar um serviço, nós vamos apresentar uma síntese das etapas da programação e do controle dos serviços, conforme o quadro apontado na página 80. Então, ele apresenta as 5 etapas para a programação e controle dos serviços, que são definição da quantidade de serviços, as necessidades de materiais, os prazos e capacidades, a liberação e o controle. Ele detalha o que quer dizer cada um deles. Para definir a quantidade de serviços, nós devemos projetar. E essa projeção ela pode partir de dados históricos de demanda para antecipar o número de produtos a produzir, que é uma prática comum em qualquer sistema de produção. Então, nós devemos projetar o serviço. E a oferta? Quer que exista capacidade suficiente para atender o período de pico, ao mesmo tempo o custo dessa capacidade não deve ser um fardo insuportável nos períodos de baixa demanda. Então, nós temos sempre que programar o quanto nós vamos ofertar e também não que essa oferta ela cause prejuízo em nossa organização. Porque às vezes a grande quantidade de estoques para oferecer um serviço acaba gerando um prejuízo que não compense essa oferta para a organização. E a demanda para um grande número de serviços, principalmente aqueles que têm valor muito alto para o cliente, a demanda pode ser controlada por um sistema de reservas. O setor público adota essa prática em serviços médicos e outros cuidados relativos à saúde. Uma grande gama de serviços do setor privado procede dessa forma. Como exemplo, podemos citar restaurantes, viagens de avião e muitos serviços profissionais que nós dependemos de reserva para realizar serviço, para obter esse serviço. O sistema de reserva serve para direcionar a demanda de acordo com o interesse das partes. Então, a organização já pode se projetar através da reserva. A determinação dos materiais e os recursos auxiliares. Nessa etapa, tem a missão de suprir a quantidade de serviços finais a serem fornecidos com os respectivos materiais de consumo e peças. Ação imediata ao cálculo dessas quantidades, também chamadas secundárias. Elas são feitas através de planilhas, vinculando a quantidade de cada serviço ao tempo que deve estar disponíveis, e são instrumentos úteis e ponto de partida para a determinação desses materiais. Mas também nós não podemos abrir mão do estoque, mesmo que em quantidade reduzida. O controle de estoque dos materiais e recursos auxiliares é necessário e se constitui um requisito para a execução e programação aconteça sem nenhum percalço. Então, ele apresenta alguns modos de controle de estoque que podem ser utilizados. A existência de um estoque sempre envolve custos, e uma vez conhecido é importante compará-la com o custo de oportunidade capital. Como eu disse anteriormente, a organização deve ver se é vantajoso ela ter um alto estoque para oferecer determinado serviço em determinado tempo. Os custos de armazenamento, manuseio envolvem o custo de aluguel, depreciação, manutenção, limpeza, conservação e monitoramento. E também acontece a obsolescência dos materiais, está ligada à possibilidade de não uso do material, de sua inadequação futura. Além disso, o próprio material pode ter seu valor depreciado pela perda de alguma característica ou extinção total de suas qualidades, por ele ser perecível. Então,
devemos analisar sempre em caso específico se vale a pena ou não manter um estoque para fornecimento de um serviço. O ajuste entre capacidade e demanda. Os sistemas de produção de serviços podem valer-se de diversos recursos para promover a adequação da capacidade e demanda. E alguns exemplos disso nós podemos dar, como alteração da capacidade. A curto prazo, podemos fazer variar o número de trabalhadores na medida que se faz necessário. Terceirização e franqueamento são soluções de médio e longo prazo. Absorver as variações de demanda usando estoques. E como o serviço não pode ser estocado, nós podemos distribuir no tempo de acordo com algumas formas, através de formação de filas, fazendo reservas, participação da demanda, que pode ser dada através de influenciar a demanda para melhor adequá-la à capacidade existente, adequar o sistema de serviço à finalidade ou a públicos diversos, alterar o comportamento do cliente por meio da introdução para aquisição de serviço, compartilhar serviços entre os clientes. Em essência, a questão é como programar melhor a força de trabalho quando a demanda é conhecida e variável, e os prestadores de serviço da linha de frente precisam estar lá para atender essa demanda pelos serviços. Nós vamos falar um pouquinho sobre a qualidade nos sistemas de serviços. O consumidor de serviço algumas vezes assume a posição de certo conformismo diante da baixa qualidade dos serviços prestados. Então, eles já são acostumados com essa baixa qualidade devido a diversos fatores que são apontados no nosso material na página 92. A qualidade de um serviço pode ser entendida como o grau em que as expectativas são atendidas, excedidas mediante sua percepção quanto à prestação dele. A qualidade percebida pelo cliente é então a diferença entre o esperado e o percebido. As expectativas dos clientes e sua percepção é fundamentada em alguns aspectos, tais como consistência, competência, velocidade de atendimento, atendimento e atmosfera do local, a flexibilidade do serviço, credibilidade e segurança, acesso ao serviço, aos aspectos tangíveis, que é a aparência do local, o custo para fornecimento desse serviço. E o conceito de qualidade, assim como as ações dentro de uma organização, é praticamente indissociável do conceito de qualidade total. A boa qualidade é o resultado do esforço, de disciplina, de domínio da técnica, que pressupõe investimento em preparo. Esses preparos, eles demandam um custo, e o conjunto desses custos tende a diminuir sensivelmente com o esforço de programas para a melhoria da qualidade. Para que possamos analisar como está a nossa qualidade, nós podemos adotar alguns exemplos de melhoria, tal como o POCA-IOC, que é o dispositivo à prova de erros, que os componentes se encaixam somente de maneira correta, o treinamento do cliente, a motivação do cliente, a medição da satisfação da mão de obra, a medição do desempenho da concorrência através do benchmarking, as medidas de desempenho indutoras de atitude. E uma forma de verificarmos as diferenças entre projeto e serviço a seu resultado é explicá-lo através da aplicação do modelo das 5 falhas, também conhecido como os GAPs. São 5 GAPs. Na figura 10 da página 96, nós podemos observar quais são esses GAPs. O GAP 1 ocorre na falha da comparação da expectativa do consumidor e a percepção gerencial. O GAP 2 ocorre com uma falha na comparação da percepção gerencial em relação ao projeto. O GAP 3 é a falha na comparação da especificação do serviço e a prestação de serviço. O GAP 4 ocorre pela falha na comparação da prestação do serviço e comunicação ao cliente. E o GAP 5 ocorre quando há uma falha na comparação da expectativa do cliente e percepção do cliente
as outras 4 fases. Aí Fritzman 2000 e 2005 propõe uma avaliação da qualidade baseada em critérios derivados do pacote de serviço, que é através do apoio proporcionado pelas instalações, onde é analisada a localização, decoração interior, equipamento de suporte, adequação da arquitetura, layout de facilidades. Também pelos bens facilitadores, tá? Como a consistência, a quantidade e a seleção dos serviços. Os serviços explícitos, que englobam o treinamento pessoal, abrangência, consistência e disponibilidade, e os serviços implícitos, que apontam sobre atitudes no serviço, atmosfera, espera, status, sensação de bem-estar, privacidade, segurança e comunidade. A estrutura de uma organização de serviços fala sobre as instalações que podem ser indicadoras de um posicionamento do mercado. As instalações devem privilegiar a privacidade, a segurança, a sensação de bem-estar e ainda estar de acordo com o tipo de negócio. Além disso, o local em que se encontram leva associações com o conceito de qualidades e status do serviço. O ambiente de negócio nem sempre permite que as condições e locais de trabalho estejam em sintonia perfeita e requer alguns cuidados adicionais que podem funcionar como paliativos. Alguns exemplos são apontados na página 101 da nossa apostila, que pode ser feito para melhorar essas questões. E o layout constitui um aspecto particular da estrutura de um sistema de serviços. O layout por serviço é um dos tipos clássicos. Alguns serviços podem ser divididos em uma sequência inflexível de passos, que todos os clientes devem experimentar. E ainda existe o layout por processo, que é aquele que os atendentes são agrupados por funções similares ou por processos. É o caso de serviços de saúde, especialidades ou de departamentos e repartições públicas. E outra forma de ver e analisar a organização e o tipo de layout é o maior ou menor facilidade de orientação percebida pelos clientes no ambiente. A orientação é uma questão de conforto e nos influencia psicologicamente. Então, para encerrar nessa nossa unidade, o dia a dia no gerenciamento do sistema de serviço requer rotinas que antecipam a produção e a controlam. Aí nós vimos que o primeiro passo trata da definição da quantidade de serviços a serem prestados em determinado período de tempo. E ainda nós tivemos uma discussão sobre o abastecimento com materiais necessários e as formas de reposição de estoques. E um desafio constante é a conciliação dos prazos pedidos pelos clientes e a capacidade disponível de produção. Vimos ainda algumas formas de fazê-lo. Em qualidade, abordamos parâmetros de verificação e apresentamos o instrumento dos 5 GAPs, que são etapas que completam o ciclo das operações. E ainda vimos características estruturais que devem ser observadas na constituição de um sistema de serviço e alguns aspectos da estratégia de serviços. Caso tenham dúvidas, postem no nosso espaço de interação para que os professores possam auxiliá-las para saná-las. Bons estudos a todos!